A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 12, a rebelião de Absalão, 22 de dezembro de 2019, e o nosso textual está em segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, que diz: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade de Deus. Comentário do texto áureo. 2 Samuel 15, 6. Então, o nosso texto áureo está inserido no capítulo 15 do segundo livro do profeta Samuel, especificamente no versículo 6. Mas o contexto, que fala toda a rebelião de Absalão, nós encontramos registrado no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São 6 capítulos. Por quê? Porque nesses 6 capítulos nós vemos a história de Absalão. Desde quando ocorre o primeiro problema de violência, quando a sua irmã Tamar é violentada pelo seu meio-irmão Amnon. E aí o seu plano em matar, assassinar Amnon, o seu exílio lá no reino do vô dele, em Gesur, o seu retorno feito pelo comandante Joabe, que vai induzir Davi a acolhê-lo de volta. Depois, os 3 anos seguintes que ele passa a fazer uma política de rebelião contra o pai. E até a rebelião e a sua derrota lá no capítulo 18. Então, todo esse é o contexto do nosso texto áureo. O príncipe Absalão, então, através de métodos espúrios, através de métodos incluindo o acolhimento afetuoso e beijos no povo, logo conseguiu o apoio restrito da população. Ele se fizera como o verdadeiro pai da nação. Então ele fazia uma média, ele ficava lá dizendo: se eu fosse juiz da terra, se eu fosse administrador, eu procuraria atender melhor o povo. Quer dizer, na verdade, naquele momento, havia mesmo deficiência no atendimento do povo de uma maneira geral em relação ao rei Davi. E ele aproveitou desses pontos fracos que ele observava, ao invés de ajudar o pai, ao invés de corrigir os problemas, ele vai aproveitar da situação para se rebelar contra o pai. Isso é muito feio, primeiro porque era filho, Segundo, porque ele estava sujeito ao governo do pai e tinha responsabilidade de ajudar o governo. E tem gente assim, infelizmente, ao invés de ele ajudar, ele fica vendo os defeitos para depois tentar, de alguma maneira, ocupar o lugar do responsável. O que levou Absalão a agir tão rebeldemente contra o seu pai? Bom, há aqui inferências. Por exemplo, o fato da irmã dele, Tamar, ter sido estuprada pelo seu irmão, meio-irmão Amnon. E aparentemente, pelo que a gente lê na Bíblia, nas entrelinhas, não parece que Davi tomou uma atitude em relação a isso, deve ter magoado ele profundamente, ao ponto dele assassinar o irmão e ter fugido. Essa fuga fez com que ele tivesse um convívio com povos pagãos, porque a mãe dele era a princesa, filha do rei de Gesur, que é um pagão. Então ele deve ter sofrido algum tipo de influência também, de maneira que ele, quando volta para Israel, ele volta com o propósito de derrubar o pai. Parece que ele é um homem vingativo, parece que fica na alma dele um espírito de vingança contra todos que agrediram a sua irmã. Ele parece que fica com um sentimento de vingança.
De qualquer maneira, não sabemos exatamente qual foi o fator determinante que levou ele a essa postura, mas deve existir muitos fatores que contribuíram para ele ter esse espírito, essa atitude. Uma delas, sem dúvida, é que nele já habitava esse sentimento de desrespeitar a autoridade reinante. Nesse caso, o pior que era o pai, né? Isso aí é uma coisa mais agressiva ainda. Os objetivos específicos dessa aula é descrever o homem Absalão, destacar a revolta de Absalão e apontar a morte de Absalão. Há uma interação com o professor, né, que fala que a lição aborda sobre a rebelião do filho de Davi. O rei de Israel não poderia imaginar uma traição dessa proporção. Por quê? Porque a Bíblia é clara em mostrar como Davi amava Absalão. Davi tinha um carinho fora do normal em relação, ao ponto de não ver, inclusive, os defeitos de Absalão, né? E então uma rebelião vindo de uma pessoa amada é muito triste, deixa a pessoa muito abalada. O relato da rebelião de Absalão mostra o quanto tal atitude pode ser avassaladora. Quando Absalão morreu, Davi ficou chorando, meu filho Absalão, sendo ele o filho que tinha tirado ele do trono, tinha expulsado ele de Jerusalém. Mesmo assim ele continuou, porque ele amava muito esse filho dele. Absalão perdeu a vida e Davi saiu arrasado, e milhares de vidas foram dizimadas, infelizmente. Uma rebelião que todos perderam. Seja na família, na amizade, nas instituições, ninguém sai ileso de um processo de rebelião. Ninguém sai ileso, sempre alguém perde. Então que Deus nos livre dessa circunstância horrível. Então nessa lição, a proposição é falar sobre a rebelião de Absalão. Não se trata apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas uma síndrome de poder, né? uma doença até, né? Absalão, então, ele era, na verdade, oportunista e perspicaz. Podia ter sido um grande rei, né, se não fosse rebelde. Ponto central: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. O primeiro tópico fala do homem Absalão. Então aí vai descrever, ele era o terceiro filho de Davi, ele era um homem extremamente bonito, extremamente formoso. A Bíblia raramente usa esse termo, tanto para homem como para mulher, mas usa quando realmente quer dar um destaque. Então ele era um homem que, segundo a Bíblia, da cabeça aos pés, era extremamente atraente e formoso. E ele era o filho predileto de Davi. Davi amava esse filho. Mas ele tinha uma personalidade e um caráter duvidoso. Há muitos detalhes sobre o homem Absalão quanto à beleza física, mas não fala nada sobre sua vida espiritual, porque provavelmente ele não tinha, né? 2. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Bom, é provável que isso tudo se originou na própria família de Davi depois das atitudes erradas de Davi. O pecado de Davi continuou trazendo consequências. Então, a queda de Davi trouxe o quê? Consequências espirituais e morais para sua família. Assim, primeiramente, vem o estupro de Tamar por Amnon, seu meio-irmão. Depois a morte de Amnon pelo próprio Absalão, que teve de fugir e ficar 3 anos distante. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi não queria falar com ele. Vê que relacionamento estranho entre pai e filho. Davi ficou aproximadamente 2 anos sem falar com Absalão. Isso resultou em grande ódio, em amargura no seu coração contra o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para provocar a ira nos filhos, né? E a Bíblia fala: não provoqueis a ira nos vossos filhos. Vós pais, não provoquei a ira nos vossos filhos. Então, o resumo, a síntese do tópico 1. Absalão era um homem de aparência sem defeito, a Bíblia fala, da cabeça aos pés, dotado de personalidade forte e sagacidade para roubar o coração do povo.
Há um subsídio didático aqui, pedagógico. Ponto 2, a revolta de Absalão. Bom, a fraqueza do reinado de Davi nesse momento, então. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou o profeta Natã, sua vida seria marcada por problemas familiares. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritualmente quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. E os problemas do reino foram se acumulando, aumentando grandemente, então, a insatisfação popular. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus, em primeiro lugar, e perante o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir, então, portas para tempestades incontroláveis, levando a perdas significativas. Então, a pessoa que tem uma queda moral, ele vai, infelizmente, abrir portas para situações adversas. Por isso, o apóstolo Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 2, na sua primeira epístola, ele diz: sejamos irrepreensíveis, ou seja, que não precisa de repreensão, mas exemplo dos fiéis. 2, o Absalão político. Bom, eu não disse, mas o nome de Absalão é um nome extremamente bonito, né? Vem de Abba, pai, e Shalom, paz. Então, meu pai é paz ou pai da paz. Absalão, Abba Shalom, seria Abba Shalom. Então veja, um nome tão lindo como desse, mas não corresponde ao caráter do indivíduo. Há o registro do plano da insurreição de Absalão no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr um plano de prática, uma política de revolta contra o seu pai. De 2 maneiras, Absalão procurou impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Como ele era muito bonito, ele chamava a atenção das pessoas, né? E segundo, a lisonja. Ele abraçava, não deixava as pessoas dobrar o joelho, ele ia lá, levantava as pessoas, beijava, acolhia a pessoa saía maravilhada do tratamento do príncipe Absalão. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente Médio terem servos que iam adiante dos seus carros. Agora, o comum era 2 ou 3 homens. Absalão tinha 50. Ainda exercia uma função que não era sua, né? Ele sentava-se à porta da cidade e dava uma de que, se fosse ele o juiz, ele resolveria tudo. E começou a apontar as falhas administrativas do seu pai. E sempre com muita bajulação. Ele dispensava algo que era digno do filho do rei: reverência, carinho, temor. Mas ele demonstrava uma falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação, falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei, enganar a corte, enganar o exército, enganar todas as pessoas. Finalmente, com habilidade e sagacidade, ele conseguiu fazer a rebelião. A rebelião deu certo. 3. Proclamou-se rei. Absalão foi para Hebrom, uma antiga cidade onde seu pai tinha reinado por 7 anos e 6 meses. E ele foi com a permissão do rei, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal e ao som de trombetas deveria ser proclamado por todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Como eu disse, ele desde jovem foi criado lá em Hebrom. Estava ligado à monarquia de Israel, à cidade. Foi nela que seu pai fora coroado rei também. E o seu reinado, então, tinha durado 7 anos e meio lá. Absalão tinha consciência de que havia, da parte de Judá, um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente, buscou apoio naquela região. Ele fez um convite especial para muita gente, dezenas de pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada. Ele levou também um dos conselheiros do rei, uma das pessoas que aconselhavam o rei Davi, que é Aitofel, um sábio.
Desse modo estava montado todo o projeto de conspiração do príncipe Absalão. 4. A lealdade dos servos de Davi. Bom, ao tomar conhecimento que seu filho Absalão havia se revoltado, Davi não vê outro caminho senão fugir de Jerusalém. Sem dúvida, então, era a consequência do pecado dele, né? Que a espada não sairia da casa dele, como fora profetizado pelo profeta Natã. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que fez foi em frente do Monte das Oliveiras, porque ele passou o Vale do Cedron. Então foi uma fuga muito difícil. Junto com Davi, muita gente. Mas o texto tem destaque aqui a um estrangeiro chamado Gate, cujo nome é um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itaí. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não o faz, mas se coloca à sua inteira disposição. Isso tocou profundamente ao coração de Davi de ver a postura de muitas pessoas, né, que foram fiéis a ele. Síntese do tópico 2. A revolta de Absalão escondia um espírito de grandeza, bajulação, falsa devoção a Deus e sagacidade. A morte de Absalão, porque o fim do pecado é a morte, né, irmãos? Então, o coração do pai, o coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o seu próprio filho, seu próprio sangue, e um filho que ele amava profundamente. Ele dividiu-os em 3 companhias sob a liderança de Joabe, outra de Abisai e outra de Itaí. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permitiu. 2 coisas importantes, então, devem ser observadas aqui. Primeira, é o valor que o povo via em Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando o alto preço dos seus pecados, as pessoas viam ele como uma grande liderança. E, por causa disso, ele era o alvo principal, claro. Né? Em uma guerra, todo mundo ia querer matar o rei. Em segundo lugar, é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse de matar o filho se houvesse necessidade, confrontar com o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra o seu próprio filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Essa foi a orientação de Davi para os comandantes dos exércitos. Olha, vocês tratam com carinho meu filho, é meu filho, então tenha misericórdia. Ponto 2, o preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, sua rebeldia em troca de poder, custou-lhe a vida. Os homens de Davi entraram em combate, eram homens muito mais experientes, muito mais estrategistas, muito mais capazes. A vitória facilitou o exército de Davi, pelo fato de a floresta no qual os homens de Absalão embrenharam ser traiçoeira. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que provoca que Deus também agiu nessa questão. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Vendo que estava perdida a batalha, fugiu sobre uma mulo, né? Mas acabou preso nos ramos de um carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra, quer dizer, os cabelos que eram a beleza dele. Joabe tomou conhecimento da situação e não obedeceu ao rei Davi. Ele estava irado, né, com Absalão, e ele foi até Absalão e traspassou com dardos, matou Absalão. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador. Toda rebeldia tem o seu preço, por isso a melhor é sempre evitá-la. Não adianta, irmão. Todo rebelde vai ter um outro rebelde contra ele. É a lei da semeadura. Plantou rebelião, vai ter rebelião. É uma questão de tempo. Tá? Se a pessoa é rebelde, vai ter alguém que vai ser rebelde contra ele também. É a lei da semeadura. Na descrição da batalha, somos levados a entender que esta não foi uma ação defensiva da parte de Davi. Davi não queria Absalão morto, de jeito nenhum. A luta foi sangrenta e muitas pessoas então morreram nessa batalha. Mas não era a intenção do rei a morte de Absalão.
mas Joabe o matou. Considerações finais. Com esse episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, busquemos a sabedoria e a prudência, para não experimentarmos a ira de um Deus justo e verdadeiro. Por isso, devemos ser fiéis ao Senhor. Essa história está ali, um caso verídico, que serve de lição para mim e para você, para nós tememos a Deus e não ficar envolvido com confusão, com qualquer tipo de rebelião, porque eu repito, é a lei da semeadura. Quem planta rebelião, colhe rebelião. Que Deus nos livre disso. Você pode acessar o nosso site www.professoralberto.com.br ou compartilhar essa aula, esse vídeo. Não estamos tendo aula de capacitação porque é o período de recesso, só regressaremos em fevereiro. E se você desejar viajar comigo para Israel na nossa sexta caravana, sexto grupo do professor Alberto, nós estaremos, se Deus nos permitir, em 2020, novembro de 2020, última semana de novembro, para essa viagem. São 9 dias, só Israel, valor $3.290, com tudo incluso, passagem aérea, terrestre, as visitações, tudo incluso, hotel, só não está incluso o almoço, tá? Então, se você desejar, você pode entrar em contato com a Renova Turismo. O nosso código é 19 e o telefone é 98372 1193 ou 019 3241 2424. É Renova Turismo. Liga lá, fala: eu quero fazer parte da caravana do professor Alberto. E você terá a oportunidade de conhecer Israel comigo, tá bom? Fique na paz do Senhor.